Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Oliver Boardman Huntington. A gente já viu esse nome, alguém lembra? De cabeça, assim, desse nome? Eu selecionei para falar um pouquinho mais sobre ele, justo por causa da fala dele sobre o Homem da Lua, o Homem do Sol, lembra? Ele que tomou nota dessas falas de Joseph e de Brigham Young. Acho que Brigham Young até estava no Journal of Discourses, né? Mas do Joseph Smith a gente sabe que muita coisa ele falava e o pessoal não anotava. Mas daí coletando uma informação aqui, outra ali, o diário de um, o diário de outro, e bate a informação, assim a gente consegue comprovar um pouquinho melhor esses fatos, esses acontecimentos. O Oliver Boardman Huntington, vamos ver o site da BYU. Ele nasceu em 1823, então né, praticamente 20 anos mais novo que Joseph Smith, filho de William e Zina. Tá, ele seria tipo 18 anos mais novo que Joseph. Aí ó, se o Oliver nasceu em 1823, 33, 43, 20 anos, ele tinha 20 anos quando Joseph morreu. Os registros que a gente tem mostram que o pai dele, né, o William, o pai do Oliver era o William, ele era bem religioso. Mas ele não acreditava que tinha uma igreja verdadeira na Terra. Será que essa informação foi colocada aí para entrar em concordância com a história mormon? Ou será que realmente aconteceu assim? Vamos ver, por volta de 1832, a família dele conheceu o livro de Mormon, conheceu a igreja. E imediatamente o William, que é o pai do Oliver, acreditou no livro de Mormon e começou a compartilhar com todo mundo, com os vizinhos e tal. Aí ó, parece bem uma história construída aí pela igreja, selecionando eventos, né, e colocando juntinhos. Então em 1835 eles se batizaram, os pais dele, o Oliver e 2 dos irmãos dele. Em 1836 eles se mudaram para Kirtland. Eles eram de Nova York, né? Eles mudaram para Kirtland, lá onde estavam todos os membros, né? A gente sabe que em 1837 foi quando Joseph criou aquele banco, né? Finalzinho de 37, começo de 38, o banco faliu, ele teve que fugir de lá, né? Mas o Oliver aqui se mudou para Kirtland em 1836. Então estava o auge ali dos membros da igreja em Kirtland. Olha que mostra que ele tinha 13 anos quando ele foi batizado e quem batizou foi o Hiram. Olha aí ó, que interessante. Durante os problemas em Kirtland, a casa de Huntington foi usada como esconderijo para os líderes da igreja, incluindo Joseph Smith, pai, e as múmias egípcias obtidas pelo profeta. Interessante, porque teve o BO, né? 1837, 38. Joseph e Sidney Rigdon, ó, raparam o peito lá de Kirtland, fugiram pro Missouri. Mas ainda ficaram alguns membros lá, né? Então olha aí, ó, a casa dos Huntingtons foi usada como esconderijo para esses líderes da igreja, né? Até eles, todo mundo sair e ir pro Missouri. Então tava ali o pai do Joseph e olha só que legal, né? As múmias, aquelas múmias que Joseph comprou e deixou lá na casa dos Huntington. Então assim, tranquilamente eu consigo imaginar assim, esses líderes da igreja contando alguma coisa ali extraoficial na casa e eles tomando nota, ou ele, né, contando as coisas que ouviu. Acho bem possível isso acontecer. Vamos ver então, os membros da igreja ficaram escondidos lá. A família do Oliver Huntington se mudou então em 1838 lá para Adams, onde é no Missouri, foi lá junto com todo mundo. O site da BYU mostra que, ó, que ele foi testemunha da violência e perseguição contra os santos dos últimos dias, né? Que coisa.
Após a expulsão dos Mormons do Missouri, os Huntington se mudaram para Nauvoo, Illinois, aí ó, fizeram todo o caminhozinho, né? Saíram de Nova York, que acho que Joseph Smith ele tinha saído de Nova York quando ele foi para Kirtland, provavelmente, né? Fizeram todo esse caminho, o mesmo caminho de Joseph. Então foi ali para Nauvoo agora. 1839, a mãe dele morreu. 1843 ele foi chamado como elder e foi enviado para missão no oeste de Nova York. Olha só que legal, durante a missão ele conheceu Mary Melissa Neal, com quem se casou em agosto de 1845. Que legal! Tranque o seu coração é só agora, né? Antigamente podia até achar a esposa e casar. Poxa, ele não casou enquanto ele estava na missão, né? Mas aí, ó, coraçãozinho não estava trancado, né? Caramba, olha ali, ó, ele foi em 43 para a missão, voltou, casou, 1845, já em julho de 1846, não deu nem um ano, já foi enviado para uma outra missão agora na Inglaterra. Caramba! Aqui, ó, nas palavras do Oliver Huntington, fiquei feliz com o chamado por ser útil e ativamente engajado no Senhor e seu ministério. Bom, ele foi então para a Inglaterra e para o país de Gales. Ele trabalhou aí com o companheiro dele, Parley P. Pratt, John Taylor, Orson Hyde e outros líderes proeminentes da igreja, olha só. Ele terminou essa missão dele, em 1848 ele foi para Utah. Ah, eu nem tinha me tocado. Ele foi para a missão aí 46, 47, 48, Joseph já tinha falecido, ó, 45. Então 46, 43, quando ele foi para a missão em Nova York, Joseph estava vivo. Quando ele voltou, Joseph já estava morto. Então quando ele foi enviado para outra missão ali na Inglaterra, já foi na vez do Brigham Young. Então, em 48 ele já estava nos Estados Unidos de volta, daí ele já foi direto para Utah, né, junto com Brigham Young, a companhia deles. Eita, que coisa! Tá dizendo aqui, ó, que ele foi para Utah, mas a esposa dele se recusou a acompanhá-lo. Dele em 49, então ficou um ano lá em Utah, depois voltou para Nova York para tentar conversar com a esposa dele, convencer, vamos lá para Utah, né? Então, finalmente, em 1852, ele conseguiu, com seus 3 filhos, os pais, cruzar as planícies. Ué, não citou a esposa aqui. Ah, tá dizendo, ó, então daí ele acabou se divorciando e se casou então com Hannah Mendenhall Sanders. Ah, ele fez parte do grupinho aqui da poligamia também, ó. Ele casou com a Hannah em 52, depois em 56 ele casou com a Elvira Stessen. Vamos ver, não está citando mais nenhuma esposa. Mas ainda um ano antes dele se casar com essa Elvira, ele já tinha sido enviado para uma terceira missão, Elk Mountain, para pregar para os nativos americanos. Olha só que interessante. A missão não durou muito tempo porque eles não estavam se dando bem com os nativos americanos. Eles estavam tendo muito ataque, muito conflito. Claro, em 1850 eles massacraram, lembra o nosso episódio sobre o massacre da tribo dos Timpânogos? Aí em 55 os caras estão querendo ir lá pregar para os outros índios? Ah, não, né? Em 57 ele foi chamado diretamente por Brigham Young para entrar no exército da igreja. Lembra? 1857 teve o massacre de Mountain Meadows. E logo em seguida eles já estavam tendo aquele conflito com o governo dos Estados Unidos, que, né, o governo queria enviar um outro governador, tirar Brigham Young do poder, né? Então eles criaram um exército e o Oliver Huntington foi chamado para esse exército aí para tentar proteger o título de Brigham Young como governador do território. E dando uma olhadinha em mais alguns detalhes sobre a vida do Oliver, ele foi professor e também apicultor, olha só que interessante. Em 1892 ele foi presidente da Utah Beekeepers Association, fizeram uma associação ali porque ele era bom nisso pelo jeito. Ele até ajudou a erradicar uma doença que assolava ali as abelhas. Então ele teve uma participação grande nisso. E ele morreu em 1907, estava com 83 anos. Essas informações a gente tirou ali do site da BYU, mas eles coletaram nos diários. Então a gente tem os diários do Oliver
Huntington. Eles organizaram ali por volumes, né? Tem o volume 1, volume 2, o volume 3. Nossa, vamos ver, volume 6, sei lá quantos volumes tem isso aqui, mas tem bastante. Dá uma olhadinha aqui no site Doctrine and Covenants Central, também, apologético da igreja. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma outra informação que a gente não coletou aqui. Eles citam a autobiografia dele, então é tipo uma coletânea de várias informações, tem bastante detalhe. Eu não estou conseguindo achar nenhuma informação relevante, diferente do que a gente já viu, mas tem os detalhes, né? O detalhe das viagens dele, o detalhe, eu fiquei doente, a gente foi a última família a sair, vendemos a fazenda para poder ir lá para Kirtland. Com vários detalhezinhos. Se alguém tiver interesse, o site Doctrine and Covenant Central. Tô vendo aqui, ó, ele cita um cunhado dele, ó, comecei a trabalhar na companhia, porque ele trabalhava ali nas companhias do exército da igreja, né? Ele falou que estava ali, ó, trabalhando com o cunhado dele, Henry B. Jacobs. Se esse Jacobs era cunhado dele, provavelmente ele casou com a irmã do Huntington. Eu lembro mesmo que tinha uma esposa, é de Joseph ou de Brigham? É de Joseph, 1843. Em que Joseph casou com uma mulher que já estava casada, era mulher desse Henry. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Então o Oliver era cunhado de Joseph. Assim, cunhado no documento não, né? Ele era cunhado mesmo desse Henry Jacobs, mas a irmã dele era uma esposa plural de Joseph. Zina, tá aqui, ó, vim procurar a lista, né? É a quarta esposa plural dele. Zina Diantha Huntington Jacobs, né? Obviamente, né? Tá dizendo aqui, ó, casada com Henry Jacobs. Mas estava aí, ó, acrescentada na lista das esposas de Joseph. Enfim, né? Já sabe que bagunça que era essa poligamia. Eu tô lembrando. Se eu não me engano, esse Henry é aquele que ficou lá numa sofrência enorme porque o Joseph pegou a mulher dele. Depois que o Joseph morreu ainda, o Brigham Young pegou o resto das esposas de Joseph para ele. Né, e o Brigham enxotou um Henry e falou, cara, sai daqui, essa mulher é minha agora. Né, ela era mulher do Joseph, agora é minha. E esse Henry ficou aí mandando várias cartas ali numa sofrência por causa da Zina, né? Então a Zina, irmã do Oliver. Se eu não me engano, foi isso mesmo, ó, que eu tô lendo. O Jacobs, que era o cunhado do Oliver, estava junto com o Oliver na missão. E eu tô lendo aqui, ó, ele está citando todo dia, ó. É quinta-feira, dia 15 de junho, sexta-feira, dia 16 de junho. Ele vai contando tudo o que aconteceu, as pessoas que eles ensinaram, as coisas que eles passaram. O cara deixava tudo bem registradinho. E ele tá citando aí do companheiro dele, que é o Elder Jacobs, que é o Henry Jacobs, cunhado dele, casado com a irmã. E pelo que eu me lembro, eu acho que o Joseph realmente tinha enviado o Henry pra missão, para poder pegar a Zina. Quando o Henry voltou, falou, então, surprise, surprise, né? A Zina agora tá comigo. Olha só, eu tô lendo aqui, ó, ele tinha uma outra irmã. Joseph Smith casou com duas irmãs dele. A Zina, que já era casada com outro cara, e a Pressendia, que também era casada com outro cara. Tô vendo aqui o Oliver citando, porque a minha irmã, Pressendia, eu pensei, cara, eu lembro desse nome, Pressendia. Aí agora eu vim na lista aqui das esposas de Joseph. Zina foi a quarta, e a quinta foi a Pressendia, Huntington Buell. Agora só encontrei uma coisa bizarra aqui nos registros, na autobiografia dele. Ele cita que ele tem uma carta que foi escrita por Jesus Cristo. Ele diz, a carta que ele tem tá no hebraico, ele traduziu para o inglês. E ele conta a história dessa carta. Ele diz que ela foi encontrada 53 anos depois da crucificação de Jesus Cristo. Estava escondido lá na pedra que ficava aos pés da cruz. Então ele diz que a carta foi escrita por Jesus Cristo, daí foi assinada, olha só, assinada pelo anjo Gabriel e trazida por uma criança. Vamos ver o que tem nessa carta. Ele está falando basicamente uns mandamentos. Quem trabalha no sábado não prosperará, eu ordeno que isso, que aquilo, que santifica o dia do Senhor. E ele começa a falar, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Não, acho que é só isso mesmo. É como se Jesus Cristo estivesse dando os mandamentos ali, dando algumas instruções. Ele fala a carta de Jesus Cristo que fala do jejum. Aconselho vocês
a jejuar 5 sexta-feiras por ano, começando pela Sexta-feira Santa imediatamente e daí em seguida, em memória das 5 feridas que recebi pela humanidade. Olha só, tinha até um simbolismo no negócio. Os furos dos pés, das mãos e acho que na barriga, né, que levou uma lança também, né, alguma coisa assim, 5 furos. Ué, o que aconteceu? Será que essa carta de Jesus Cristo a igreja não assumiu? Nunca ouvi falar disso. E tem essa carta de Jesus Cristo, ele falou que teve um tal de rei Agarus que respondeu Jesus Cristo, e depois Jesus Cristo ainda respondeu ele. Então tem todas essas cartas, né? Falou que tem a carta em posse. Interessante aqui que o Oliver Huntington, ele tá falando por que ele escreveu o diário. Ele falou, tô escrevendo diário, não é por motivo de lucro, nem pensando em ganhar honra, aplauso de ninguém. Ele escreve assim, pois provavelmente não será de satisfação para muitos. Ele explica que, por muitas vezes eu desejei que meu pai tivesse feito isso, mantido um relato da vida dele para que eu pudesse examinar e ver os seus dias passados, né, seus feitos, mas ele nunca fez isso. E ele diz ali, eu sei muito pouco de sua vida passada. Dá pra ver mesmo, cara, o Oliver deixou um monte de registro. Ele cita o nome dos irmãos dele, vamos dar uma olhadinha, tô curioso. Ele teve os irmãos gêmeos, Chauncey e Nancy, e a Nancy morreu quando era criança, e ele teve o irmão Jimmick, Presendia, Adeline, William, Zina, Oliver, que era ele, e John. Ele fala ali, a Adeline morreu quando tinha 11 anos. Ele cita um irmão aí que ele nem sabe dizer se era menino ou menina, não tinha nome. Ele falou que só viveu alguns dias depois que nasceu e já morreu, então ele nem sabe em qual ordem que é, se é mais velho ou mais novo que algum dos outros irmãos. Olha que chique, cara. Olha que legal, cara, ver a história dos caras. Ele citou a mãe dele. Ele falou, minha mãe é filha do Oliver. Aí, por isso que ele se chama Oliver. Oliver Baker, então era o sobrenome da mãe dele. E ele falou que o avô da parte paterna era William. Lembra que o pai dele era William? E ele também tem um irmão, William, né? William Huntington, o avô dele. E o avô dele, esse William Huntington, era sobrinho de um Samuel Huntington que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Cara, eu tô dando um Google aqui e é verdade mesmo, olha só. Teve aqui, dei um Google, quantas pessoas assinaram a Declaração de Independência, né? A gente sabe que a independência dos Estados Unidos é 4 de julho, né, que eles estão sempre comemorando, de 1776. E o Huntington nem estava muito longe dessa época, ele nasceu em 1823, então tinha acontecido aí 50 anos, né, 40 anos antes dele nascer. Na fase adulta aí do Oliver, provavelmente a mesma distância nossa, mais ou menos, da Segunda Guerra Mundial. E aqui está dizendo que 56 pessoas assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eles separaram por estados, né, na época, sei lá quantos estados que tinham, mas, vamos ver, esse Samuel Huntington é o número 12, ele assinou pelo estado de Connecticut. Então olha só que chique, o Oliver Huntington, parente de um carinha que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, chique. Tá dizendo aí que esse Samuel Huntington serviu tanto na Guerra Revolucionária quanto na Última Guerra. Cara, eu sei que a Guerra Revolucionária foi ali de 1775, foi até 1780, mas eles já tinham declarado a independência. Mas eles ainda estavam meio atrelados à Grã-Bretanha. E teve uma outra guerra, que foi de 1812, que daí definitivamente conseguiram se desvencilhar, né, da Inglaterra e pronto, estavam livres, né, totalmente independentes. Eu acho que é essa guerra que ele está citando, em que o Samuel participou. Olha só, essa autobiografia aqui dele tem bastante detalhe, cara, dá para conhecer muito bem a história dele, que obviamente, né, envolve a história de muitas outras pessoas e da história da igreja em si. Ele cita ali, né, 1833, os missionários foram lá, começaram a ensinar. Os pais dele foram batizados pelo tal de Elder Dutcher, esse nome eu nunca vi. Ele falou que em 34 daí a irmã dele, Presendia, se batizou. Ela estava casada com um carinha chamado Norman Buell. Falou que eles se mudaram para Kirtland e usavam a casa dos pais dele para fazer as reuniões, né, as pregações e tudo. Em 1835, olha só, 36.
A casa deles tinha sido usada para esconderijo ali quando eles estavam fugindo de Kirtland, mas só pelo jeito também faziam as reuniões da igreja ali. Cara, imagina quanta informação que não tem nesses diários. Eu imagino que membro da igreja já deve ter revirado esses diários muito e coletado muita informação para montar a história da igreja. Mas com certeza as informações polêmicas, complicadas, não são colocadas. Será que algum não membro faz coleta de informação nesses diários? Não sei, né? Porque, pela questão de não ser patrocinado, imagino que a igreja patrocina muitos dos historiadores dela para coletar informação. E a questão é que quem está escrevendo já é um Mormon, né? O Oliver, defensor, tudo. E o viés dele já vai pender para esse lado. Mas mesmo assim sempre escapa alguma informação que hoje não é conveniente para a igreja. E obviamente a gente tem muito relato também de outras pessoas que não são defensores. Por exemplo, cara, eu ia adorar ler o diário do William Law. Cara, ele, pra mim, né, parecia um cara correto. E eu confiaria nas informações. Eu teria uma maior disposição de acreditar no que o William Law, por exemplo, escreveria do que o John Bennett. Lembra? O John Bennett é aquele que saiu da igreja, começou a falar um monte de mal. Pode ser que muitas das coisas que o John Bennett deixou registrado não seja muito verdade, mesmo que ele esteja atacando a igreja, né? Às vezes está exagerando. Dá uma olhadinha aqui no Investigações Sud para ver alguma informação que eles têm. Eles falam aí sobre o Henry B. Jacobs, né, que ele era casado com a Zina, e daí de repente o Joseph Smith resolveu casar com ela, né, e ele meio que aceitou, porque está dizendo, acreditando que qualquer coisa que o profeta fizesse era certo, sem fazer com que a autoridade da sabedoria de Deus se curvasse ante a racionalidade do homem, o devoto Jacobs consentiu com que a esposa dele, a Zina, grávida de 6 meses, olha só, fosse selada a Joseph Smith em outubro de 1841. Apesar de selada a Joseph Smith, ela continuou vivendo com o Jacobs. Daí, em 1846, quando ela foi selada então a Brigham Young, quem fez a cerimônia foi o próprio Henry. Daí na hora de ir para Utah, né, tava esse negócio meio estranho, né, a Zina com o Henry, mas ela tinha selado com o Brigham, né, ele não queria meio que o cara no caminho dele. Então olha só, né, o que o Brigham Young falou para ele: irmão Jacobs, a mulher que você afirma ser sua esposa não pertence a você, ela é a esposa espiritual de Joseph, selada a ele, e eu sou seu procurador, então ela no momento é minha propriedade. Não era ela não só, é com os filhos, ó. No momento ela com seus filhos são minha propriedade. Difícil, hein? Cara, difícil. Ele falou assim pro Jacobs: você pode ir para onde quiser, comece outro casamento. Daí nisso o Brigham Young mandou o Jacobs aí pra missão em Inglaterra. Aí ficou acabado, né? O Jacobs ficou acabado com essa situação. Tava lá na missão com um companheiro dele, que era o cunhado aí, o Oliver Huntington, que a gente tá falando. Oliver recebeu uma carta dizendo, né, que a irmã dele tava bem. Ele tava lá, né, vivendo tranquilo com o Brigham Young. O Oliver ficou meio chateado, né, porque ele tava ali com o Henry, e ele viu como que o Henry tava, né, e ele escreveu uma carta pra Zina, a irmã dele, dizendo, olha, o Henry tá aqui e ele viu essa carta, e ele disse que aceita essa situação, não quer praguejar contra o profeta de Deus, mas que ele está sofrendo com isso tudo. Aí vem a parte mais importante aqui dos registros do Huntington, pelo menos para mim, que é quando ele cita os habitantes da Lua, né? Isso está na coletânea do diário dele, né? Diário de Oliver B. Huntington, volume 2, página 166, que ele estava descrevendo uma revelação que Joseph tinha recebido sobre os habitantes da Lua. A igreja fala que Joseph nunca disse isso. É engraçado que várias informações do diário dele a igreja pega e não vai questionar. Mas daí isso aqui, Joseph nunca disse isso. E o Huntington relatou ali que Joseph Smith citou sobre os habitantes da Lua, que eles têm mais ou menos, né, 1,80 m de altura, se vestem de um jeito meio estranho, eles têm a vida mais longa do que a gente aqui na Terra, geralmente cerca de quase 1000 anos. Muito detalhe, muito detalhe.
E partindo lá para o site Mormon Think, eles sempre fazem uma coletânea. Eu gosto desse site porque quando eu digito o nome de alguém, vem uma lista de todas as frases faladas por essa pessoa, junto com a fonte, ano, página, certinho. Né? O Oliver Huntington falou ali em 1892, assim: ao mesmo tempo, Joseph descreveu o formato da Terra com os polos sendo um alongamento redondo e um desenho em diagrama dela. Joseph tinha desenhado, Joseph tinha dito que a Terra, ela parecia tipo aquele limão siciliano, tinha umas pontinhas, ela era redonda, mas tinha umas calotinhas na ponta, em cima e embaixo, que era onde as tribos perdidas estavam morando. Lembra? Quem viu a nossa... Qual que é o nome do episódio? Jardim do Éden? Se eu não me engano, acho que é do Jardim do Éden que fala sobre isso. No diário de Oliver Huntington, de 13 de janeiro de 1881, ele cita: ouvi Joseph dizer que o apóstolo João estava entre as 10 tribos no Polo Norte. Na coletânea dos diários do Oliver, vamos ver, volume 3, página 263, isso foi dito em 1892, ele fala assim, ó: na minha bênção patriarcal dada pelo pai de Joseph em Kirtland, 1837, foi-me dito que eu deveria pregar o evangelho antes dos 21 anos de idade aos habitantes das ilhas do mar, aos habitantes da lua e até mesmo dos planetas que vocês agora podem contemplar com os seus olhos. Olha só, até os 21 anos de idade? Pelo jeito que a gente vê os registros, isso não aconteceu. Ele não citou nada dele ter ido para a lua, para os outros planetas, pregar o evangelho, para as ilhas do mar. A não ser que ele considere a Inglaterra como uma ilha do mar, mas eu não vi essa profecia aí da bênção patriarcal ser realizada. No diário ali, 1892 ainda, ele está citando, ó, que em 1837 Joseph Smith disse que a Lua era habitada por homens e mulheres da mesma forma que esta Terra, que eles viviam até uma idade maior do que nós, geralmente perto de 1000 anos. Ele descreve os homens como tendo 6 pés de altura, né, que é 1,83 m, se vestindo de forma parecida com o estilo Quaker, que era da religião dos Quakers, né? Mais alguma informação que a gente consegue coletar? O Oliver Huntington tinha feito a missão dele ali para Joseph Smith, ali por... onde que era? Nova York? Acho que era Nova York, que era o lugar de onde ele veio. Depois ele fez missão para Brigham Young, que ele foi para Inglaterra, e depois foi para mais um outro lugar que a gente já citou. Depois eu falo que ele fez mais missão ainda, 1899, para Lorenzo Snow. E é isso, pessoal. Essa informação que eu consegui coletar aqui sobre Oliver B. Huntington, bem conectado com Brigham Young, com Joseph Smith, deixou muito registro aí pra gente poder analisar. Achei bem interessante a história dele, né? Também daquele tio-avô dele ali, Samuel, que assinou a Declaração de Independência. Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.